pessoal, tudo bem? Lembram de mim? Eu sou a Simone, professora da Sala Esther. E hoje a gente tem uma surpresa. A gente começa a revistinha nova. Espero que vocês estejam já com ela aí. Se não estiverem, fiquem tranquilos. Logo, logo elas vão chegar aí para vocês, tá bom? E a história, né, a capa, né, o assunto da nossa revistinha é Deus chama e envia Moisés. Para quem já ouviu falar desse personagem Moisés, a gente vai aprender mais profundamente sobre ele agora, tá? Então, a gente vai hoje estudar a lição 1, que não fala exatamente de Moisés, mas fala de o patriarca dos judeus. Alguém que viveu antes de Moisés, que foi muito importante para toda a nossa história. Então é isso que a gente vai ver hoje. Pega lá sua revistinha. Se você não tem problema, você vai receber aí na sua casa. O tio Cali vai dar um jeito de levar aí para vocês, tá bom? Vamos orar então para que Deus abençoe essa lição? Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa revistinha que a gente ganhou e pelas lições que a gente vai ter, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale através da tua palavra e transforme os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então como eu falei, a lição agora não é sobre Moisés, mas é sobre uma outra pessoa. A lição se chama Tão Numerosos Quanto as Estrelas do Céu. Quem será que é esse? Quem será que é tão numeroso, né? Vamos falar agora. Vocês já ouviram falar de Abrão? Abrão era um homem que viveu, ele era bisneto de Noé. Vocês sabiam disso? Lembra de Noé, da arca? Ele foi bisneto de Noé. E ele morava num lugar que foi onde tudo começou. Não estou falando exatamente do Jardim do Éden, mas o Jardim do Éden, onde Adão e Eva moraram, fica nessa região. Ela se chama uma região da Mesopotâmia. Hoje ela tem um nome e é um país que se chama Iraque. Hoje a gente vai ver aqui, ó, vou explicar rapidinho para vocês, que vocês ainda não sabem muito geografia, né? Mas esse aqui é o continente africano e esse é o asiático, tá? Fica bem por aqui, ó. Esse país verdinho, tá difícil de ver. Se chama Iraque, vou pôr mais perto aí. Tá vendo esse verde aqui? Era esse aqui, olha só. Abraão era de Ur, que era ao sul desse Iraque aqui. Mas ele vai até o norte. E ele mora no norte. Os antepassados de Abraão, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Naquela região havia muitos deuses pagãos. O que é isso, tia? Deuses de mentira, deuses que não são o nosso Deus. Eles adoravam esses deuses. Eram imagens, eram desenhos que eles faziam para adorar. A gente já sabe que Deus não gosta disso. A gente tem que adorar só a Deus, né? O Deus verdadeiro. Mas esse povo não conhecia esse Deus. Até que um dia, o Deus verdadeiro falou com Abrão. Falou assim, Abrão, sai da tua casa, no meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha só, que coisa estranha. Deus falar isso para Abraão. Abraão nem conhecia Deus direito, nem sabia nada de Deus. Foi a primeira vez que Deus falou com ele. E ele escutou atentamente isso. Abraão não tinha filhos. Ele só tinha a esposa dele, que era Sara. E os dois já eram idosos nessa época, já tinham cerca de 70 anos de idade. 70 anos não são mocinhos, né? E aí Deus ia mandar para eles para uma terra que ele ia mostrar. Ele não sabia se ele ia poder voltar para a terra que ele estava, dos parentes dele, enfim. Mas ele foi, ele acreditou em Deus. Olha só, primeira lição, Abraão, sem conhecer muito a Deus ainda, ele acreditou e ele decidiu ir. Ele e sua esposa Sara foram e viajaram por uma área
até chegar na terra de Canaã. Olha só, dois velhinhos andando. Você acha que eles iam do quê? De avião? De carro? Nada. Às vezes nem animal eles montavam. Muitas vezes iam andando a pé mesmo. E Deus foi mostrando até que eles chegaram lá em Canaã. E olha só, essas histórias estão no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. E eu vou ler lá para vocês em Gênesis 12, versículo 3. Olha só o que diz. Eu vou ler do primeiro, tá bom? Para mostrar como é que Deus fala aqui na Bíblia. Então Deus falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Aí Abraão acreditou e foi junto, né? E depois, lá no versículo 7, quando eles chegaram lá em Canaã, olha o que Deus fala para Abraão: darei à tua descendência esta terra. Sua descendência, o que seria isso, tia? Descendência são todos aqueles que vêm depois de você. Então, minha descendência são os meus filhos. Vocês conhecem o Raul e a Martina? Então, eles são meus descendentes. E os filhos que a Martina e o Raul tiverem serão meus descendentes também. E os filhos dos meus netos, e os netos dos meus netos, e os bisnetos, todos aqueles que vierem serão minha descendência. E Deus falou isso para Abraão: você vai ter uma descendência e eu vou dar para a sua descendência, para os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vou dar essa terra. E Abraão ficou pensando nisso. Puxa, mas ele não tinha filhos. Como que Deus vai dar para mim? Ele já tinha saído do Egito, ele já tinha saído lá da cidade dele e ele não tinha nenhum filho, ele já tinha 70 anos. Quando ele chegou, ele já tinha mais de 70 e Deus não tinha dado filho nenhum para ele, como que ele ia ter descendência? Mas ele entendeu que era uma promessa de Deus para a vida dele, né? Aí eles estavam lá em Canaã e aquele lugar era lindo, né? Assim, à noite. Era uma noite muito estrelada, porque lá não tinha poluição, que nem tem aqui em São Paulo, né? E não tinha tanta luz. Então, quando eles saíam das cabanas deles, eles podiam olhar para o céu. E quando ele estava observando o céu, Deus falou: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. A sua descendência será como as estrelas do céu. Abraão olhou para o céu e ele não conseguia contar, porque eram tantas estrelas. E ele olhou para aquilo e ficou pensando, né? Mas como assim, né? Deus vai me dar uma descendência? Ele já era velhinho e ele acreditou. Então, Abraão acreditou da primeira vez para ele sair da terra dele. Abraão acreditou da segunda vez, né? Que Deus tinha essa promessa para ele. E demorou, viu? Demorou. Abraão, por causa da sua fé, Deus mudou o nome dele. O nome dele era Abrão, foi o que eu falei no comecinho. Agora eu já estou chamando ele com um nome novo, que é Abraão. E sabem o que quer dizer Abraão? Pai da fé. Pai da fé porque ele teve muita fé. E aí, o que aconteceu? Vocês acham o quê? Que Deus deu um filho para ele ou não? Sim, Deus deu mais do que um filho para ele. Isaac foi o filho que Deus deu para Abraão, que era o filho da promessa que ele havia dito, para ser pai de toda uma nação, de todo um povo judeu. E ele creu. E quando eles eram bem velhinhos, Sara engravidou. Imagina uma velhinha, você já viu uma velhinha bem velhinha com barrigão de bebê, tendo um bebê? É difícil, eu nunca vi. Mas para Deus é tudo possível. Já que Ele prometeu, Ele cumpriu. Deus é assim. Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. E para que a gente possa conhecer as promessas dEle, a gente precisa estudar a Bíblia, né? Então a gente tem que conhecer as promessas. E a gente tem que
confiar. E essa é a lição de hoje. Abraão confiou, teve fé. E ele teve aquilo que Deus prometeu para ele. Então, essa lição de hoje, eu não estou aqui com a revistinha de vocês para mostrar a lição que vocês têm que fazer. Mas eu espero que vocês falem com o papai, com a mamãe e peçam ajuda para eles e façam a lição da história de Abraão, tá bom? Porque a gente vai caminhando e já a gente vai chegar lá em Moisés, tá bom? E muito obrigada por estarem aqui comigo, fico muito feliz de ter vocês de volta e vamos pegar firme, porque eu fiquei muito feliz que a lição passada, que a revistinha, na verdade, da passada, muita gente fez as lições. Então eu tô aqui, ó, Gustavo, eu quero ver o Marcos Leonardo, o caçador de formigas, Laura ali, Laurinha, quem mais que tá faltando? Vou lembrar, o Igor, não esqueçam de mandar lição para mim, tá bom? Eu quero ver se vocês estão fazendo, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui para mim também, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo! Era um menininho, era Moisés. Era um menininho, era Moisés. Isso mesmo. Aquele menininho era Moisés. E foi um campeão que Deus levantou para a grande nação. Que o cresceu e ficou homem, e foi Moisés, um grande